Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, paz seja com todos, amém? Então estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso estudo da Palavra de Deus, nos aprofundarmos mais um pouquinho. E dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos estar falando de um princípio muito básico na vida de todo crente, de todo cristão, que é a sabedoria. Hoje nós vamos estar falando, eu deixei um título de aula que é Sabedoria, guiados por Deus em temor. Guiados por Deus em temor. Para que hoje nós possamos compreender como essa virtude divina ela é essencial para a nossa vida como servos de Deus, como líderes, como liderança, seja na igreja ou em qualquer ambiente da nossa vida. E que a gente possa entender também, como nós temos estudado a respeito de Josué, como a sabedoria foi essencial para que Josué permanecesse firme aos propósitos de Deus e cumprisse os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus fossem cumpridos através da vida de Josué. Eu gostaria, nós vamos ter dois textos base hoje. Um deles está lá em Tiago, capítulo 1, no verso 5, que alguma das irmãs puder abrir, nós vamos tentar ler juntos. E o outro é Provérbios. Provérbios eu vou fazer uma leitura aqui do capítulo inteiro, que é o capítulo 9 de Provérbios, mas a gente vai focar em um versículo específico. Mas Tiago 1,5, eu gostaria que alguém que abriu possa ler para a gente. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o outro, aqui em Provérbios, capítulo 9. São 18 versos ali, e eu vou tentar ler de uma maneira rapidinho, porque é importante a gente ler. Por mais que a gente não vá fazer uma exposição completa do capítulo 9, mas eu gostaria de estar lendo, e quem puder, tanto quem está assistindo o vídeo, ou como os irmãos que estão aqui, acompanhar junto comigo. Diz bem assim no capítulo 9 de Provérbios: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens para suas criadas, já convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento, dize: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, a nécia e não sabe coisa alguma. Renécia e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte aqui. Aos que faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui nesse capítulo todo de Provérbios, o autor do provérbio ele faz uma alusão a duas mulheres. Uma seria a sabedoria e a outra seria a insensatez.
E essas duas têm um contraste muito grande entre sabedoria e insensatez. O capítulo inteiro discorre sobre isso. Quem sabe um dia mais pra frente, se vocês pedirem, né, pede pra pastora, ou a gente senta e vamos fazer, Jorge, uma exposição completa do capítulo 9, porque aqui tem muita coisa interessante e importante para nossas vidas. Mas o capítulo de hoje, o verso que eu quero focar é o verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas antes, eu quero fazer com vocês uma pequena dinâmica, né? Quem está em casa não vai poder aproveitar, né? Mas na próxima pense em estar aqui, porque cada vez rola uma dinâmica muito interessante aqui. O que acontece? Eu vou dar para vocês duas listas de itens. Tem aqui vários itens: farinha, água, lápis de cor, sabão em pó, fita adesiva, vários itens. Vou pedir para vocês, nós estamos aqui, dá para dividir, fazer duas equipes. Duas equipes aqui, ó. Tem ali, leva outro, quem vai ficar com quem, se decidam aí, vejam aí. Ah, já estão aí. O time das anciãs, ó, que abusado. Cuidado, hein, os anciãos têm sabedoria. E aqui agora eu tenho aqui na minha mão 5 objetivos. Vou pedir aqui, vou sair do celular um pouco. Pega um. Isso, beleza. Agora passando para cá, pega um só. Não, vamos pausar. Então, nós vamos fazer a dinâmica, nós vamos dar uma pausinha, depois eu volto para explicar a dinâmica para quem. Voltou. Beleza, estamos de volta. Então, voltamos da dinâmica, então eu vou falar aqui um pouquinho. Me empresta a sua lista aqui um pouquinho. Então, eu dei aqui para as duas equipes uma lista de coisas, como eu já tinha falado, né? Tem vários itens aqui, desde farinha, água, sal, óleo, pimenta, chave de fenda, parafuso. E cada um aqui pegou um objetivo. O objetivo das irmãs era preparar um kit de emergência para uma viagem da igreja. Itens úteis para imprevistos, como limpeza e pequenos reparos. Esse era o objetivo. E as irmãs selecionaram a água, pensaram no leitinho, se fosse uma criança, uma emergência. É pensamento de vó isso. É pensamento de vó. Né? Martelo, prego, às vezes precisa fazer algum reparo, balde, vassoura, detergente líquido, coisas que são úteis para atingir, né? É um kit para limpeza e pequenos reparos, está dentro. E eu perguntei, por que não selecionaram farinha? Por que eu vou usar farinha para fazer um pequeno reparo? Ou limpeza? A não ser que a gente faça aquela cola de farinha e água que a gente aprende na escola, aquela colinha de farinha e água, fazer algum reparo. Mas o intuito era para a gente entender um pouquinho mais sobre sabedoria, a diferença da sabedoria para o conhecimento. Mas o que tem a ver uma lista de mercado basicamente com isso? A gente precisa entender que a sabedoria ela é mais do que o acúmulo de conhecimento. Ela envolve discernimento e a aplicação correta daquilo que sabemos. E no nosso contexto, para glorificar a Deus e abençoar os outros. O conhecimento seria a lista de ingredientes. É ter uma despensa cheia, uma lista extensa de recursos, né? São recursos: farinha, água, sal, açúcar, óleo, lápis de cor, sabão, experiências, nós podemos dizer. É o que está na mão, o que está disponível. A sabedoria, pensando no contexto de uma lista de ingredientes, sabedoria seria o modo de preparo, o modo de utilização. É o discernimento para escolher entre os ingredientes, entre as várias coisas, as várias listas de talentos, conhecimentos, experiências, dons, aquilo que você e eu temos que é dado por Deus, escolher entre isso, combiná-los ou descartá-los, né? Por isso que eu perguntei aqui pro pessoal que tinha que montar uma estante, perguntei por que não escolher farinha, né? Por que não escolher farinha? E uma coisa interessante, que quem pegou aqui a opção, o objetivo de montar uma estante, falou: mas na lista não tem madeira, não tem furadeira, como é que eu vou fazer? Sabedoria também é isso, entender o que nos falta.
aquilo que está faltando, que eu preciso complementar para cumprir o objetivo. E não adianta eu ter coisas aleatórias, vou selecionar farinha, água, sal e açúcar, e eu trouxe isso e vamos montar a estante. A não ser que você vai trazer um leite, um açuquinha, fazer um leitinho para o pessoal que está trabalhando, montando a estante. Fora isso, farinha e açúcar não serve para nada para a montagem de uma estante. Então, a sabedoria é isso, saber aplicar de forma eficaz para atingir um objetivo. E muitas vezes isso é guiado por Deus. É o como e o porquê. Então, o conhecimento é o quê? Aquilo que eu tenho disponível. E a sabedoria é o como, é o porquê, é o modo de preparo, é como eu juntar todas essas coisas. Não adiantaria eu ter somente saber o que eu preciso fazer se eu não tenho com o que fazer. E não adianta eu ter um monte de coisa e não saber o que fazer com isso aqui, né? Então, como a gente tem, nós estamos falando de Josué tinha uma lista extensa de ingredientes. A gente já tem estudado Josué já há algum tempo e a gente vê, ele tinha a lei de Moisés, ele tinha o exército, ele tinha os sacerdotes, ele tinha a arca, ele tinha as promessas de Deus. Mas só que a sabedoria de Josué estava em selecionar e usar os recursos certos em cada situação que ele vivenciou e que Deus colocou eles para atingir aquele propósito. Confiar em Deus para atravessar o Jordão, obedecer um plano ilógico, porque quem vai, poxa, eu vou lá, eu tenho um exército e Deus manda eu ficar rodeando e tocar uma trombeta. É ilógico. Poxa, porque Deus não chega e manda a gente pular para dentro e Ele vai mandar os anjos com uma espada de fogo desembainhada e a gente guerrear e sangue e porrada para todo lado? Não, vamos rodear 7 vezes. Na 7ª vez, vocês tocam a trombeta e eu faço o resto. É ilógico. Para nossa razão, é ilógico. Mas a lógica de Deus para nós é loucura. A loucura, né? Então, dentro desse contexto, é que primeiro a gente precisava fazer essa diferenciação. E agora, voltando lá para o capítulo 9, no versículo 10 de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é aqui que nós vamos nos focar. A gente precisava primeiro entender essa diferença, porque senão a gente fica confundindo sabedoria com conhecimento, sabe? Conhecimento, aquilo que eu tenho para utilizar. Sabedoria, como eu vou utilizar, quando eu vou utilizar, de que maneira eu vou utilizar. E lá no versículo 10, é onde define a base para a gente adquirir a sabedoria verdadeira. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É importante a gente frisar que no contexto da palavra de Deus, o temor ao Senhor não é só medo. Não está aqui condicionado a ter um medo de Deus. Ele diz respeito, e essa frase eu gostaria muito que vocês marcassem, essa vai ser a frase principal. E eu gostaria que você marcasse, meditasse, relesse. É isso aqui, ó. O temor do Senhor é um profundo respeito, reverência e reconhecimento da sabedoria e santidade de Deus. É longa e eu vou repetir. O temor do Senhor é um profundo respeito, reverência e reconhecimento da sabedoria e santidade de Deus. Grifem essa frase. Grifem, conseguiu? Reconhecimento da soberania e santidade de Deus. Depois eu passo novamente para vocês. O temor do Senhor era a base da aliança entre Deus e o seu povo. Era isso que ele pediu, o temor do Senhor. A aliança com Deus exigia um profundo respeito, uma reverência a esse Deus, reconhecer que esse Deus era soberano e reconhecer que esse Deus era santo. E me diga uma coisa, o Deus do Antigo Testamento, esse Deus que a gente estava falando que o temor dele era a base da aliança, esse Deus mudou agora? Hoje nós estamos vivendo aqui, estamos no século 21. Esse Deus mudou? Não. Como diz até o próprio Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje nós vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus. Não vivemos mais debaixo da lei.
e do pecado, vivemos uma nova aliança. Mas a base dessa aliança continua sendo o temor ao Senhor. Porque ao viver debaixo dessa aliança, eu preciso ter um profundo respeito, uma reverência, reconhecimento da soberania de Jesus sobre a minha vida e reconhecimento da santidade dele sobre a minha vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é Deus. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Deus não muda, as condicionais dele também não mudam. Então, a base da minha aliança com Deus, da minha vida com Deus, continua sendo um profundo respeito, reverência, reconhecimento da soberania e da santidade de Deus. E uma pergunta, agora eu quero fazer uma provocação para mim e para você. Eu fiz essa provocação para mim durante todo o período que eu estava escrevendo essa aula, e eu quero deixar ela para vocês também, porque eu não vou sofrer essa sozinho. Você tem vivido com temor ao Senhor? A sua forma de pensar e agir na sua vida diária, seja na igreja, no trabalho, na sua família, tem refletido um profundo respeito, reverência e reconhecimento da soberania e da santidade de Deus? Não responda em voz alta, por favor, porque eu não tenho coragem de responder em voz alta também. Nós precisamos ter isso em mente. Como eu posso querer sabedoria sem antes ter um profundo respeito, reverência e reconhecimento à soberania e à santidade de Deus? Com relação a Josué sempre buscava a sabedoria de Deus, consultando ao Senhor antes de tomar as decisões dele, antes de tomar as decisões do que fazer. Essa sabedoria dentro da liderança de Josué, e ele vinha fazendo isso. Ele demonstrou essa sabedoria ao julgar e a lidar com situações difíceis do povo dentro da comunidade de Israel. Esse era o discernimento dado através da sabedoria. E na conquista de Canaã, toda a estratégia dada foi dada, consultada pelo Senhor. Foi dada pelo Senhor, né? Josué seguiu os planos dados por Deus, utilizando estratégias militares alinhadas com os princípios e direcionamentos divinos. Lá em Josué capítulo 6, onde narra isso, a gente vê claramente. E não só em Josué, mas vamos trazer mais para o contexto aqui do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, como vocês quiserem dizer. Nós temos a sabedoria lá em 1 Coríntios 12, 31, no capítulo 12, onde fala a respeito dos dons. Lá é citado a sabedoria. A sabedoria não só ali em 1 Coríntios 12, mas também em várias outras passagens, ela é mencionada como um presente de Deus, como um dom divino, concedido àqueles que a buscam. A sabedoria é vista como a capacidade de entender e aplicar o conhecimento de Deus para tomar decisões sábias, viver uma vida de acordo com princípios divinos, edificando a si mesmo e ao corpo de Cristo. E deve ser buscada com dedicação. Quem pode... Eu já abri aqui para adiantar, em 1 Coríntios 12, 31, diz bem assim. Opa, eu abri em 2 Coríntios. 1 Coríntios, eu que abri errado. Lá, 1 Coríntios 12, 31, diz bem assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurar com zelo. Algumas pessoas vão buscar com dedicação os melhores dons. Mas como assim os melhores dons? No capítulo 12 a gente vai discorrer sobre dons ministeriais, sobre dons pessoais, sobre dons especiais. A gente tem essas 3 categorias de dons. Mas ali vai falar sobre o dom da sabedoria, sobre o dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento. É um dom que eu posso buscar do Senhor. E a gente volta lá em Tiago, né? Que Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus. E Ele vai dar. E Paulo dizendo aos Coríntios: se vocês busquem os dons, e eu vou mostrar um caminho ainda mais excelente. Nós vamos ter uma aula só sobre excelência, mas olha a excelência já sendo citada aqui. Os dons espirituais agregados à nossa vida através do Espírito Santo de Deus geram excelência, geram o cumprimento de propósito.
a relação, e agora eu quero falar um pouco sobre a relação entre a sabedoria e o sucesso. Eu não gosto de sucesso. Quem aqui não quer ter sucesso? Pode erguer a mão, fica à vontade. Tá tranquilo, tá entendendo? Mentirão! Quem não quer ter sucesso? Gente, não vou ser para eu quero. Não, falsa humildade é pecado também, gente. Falsa humildade. Sem sucesso é dor de cabeça, mas. Sem sucesso é dor de cabeça, imagina. Cara, quem quer ter sucesso? Porque sucesso ministerial. Israel, Kátia, pastora Zanel, que como pastores dessa casa, vocês não querem que essa igreja prospere? Vocês não querem que essa igreja cresça, que venham novos membros, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que essa igreja seja relevante nessa comunidade, que famílias sejam resgatadas? Isso é sucesso ministerial. E não é sucesso porque, Israel fiz. Não, é porque o Senhor está usando e está refletindo na obra de Deus. Isso é sucesso ministerial. Sucesso profissional. Quem não quer ter sucesso profissional, crescer na empresa, receber um melhor salário, ter sucesso financeiro, ficar livre das contas, não ter dívida, não ficar devendo na Casa Bahia. Sucesso financeiro. Quem não quer ter sucesso relacional, ver seu casamento prosperando, você crescendo, o amor dentro do lar, pais e filhos. Quem não quer ter sucesso? E esse sucesso, ele está intimamente ligado, ele tem uma relação com a sabedoria. A sabedoria divina, ela é essencial para navegar nas complexidades da nossa vida, nas nuances da nossa vida e também na nossa liderança. Eu estou aqui falando para líderes. Sem sabedoria divina, nós não conseguimos ter sucesso nas variadas áreas da vida. Quando Josué seguiu a sabedoria de Deus, o povo prosperou. Mas teve um momento onde ele se desleixou, né? E essa sabedoria, ele desleixou isso, ele tropeçou ali, e nisso trouxe algumas dificuldades. Nós temos ali em Josué, capítulo 9, ali no verso 14 e 15, no capítulo 9 de Josué, vai falar sobre uma aliança que ele fez com os gibeonitas. E é triste a gente ler, né? Você está abrindo aí, né? Josué 9, 14 e 15. Vai ler pra gente. Josué, a gente viu que um dos motivos dele se dar bem nas empreitadas dele é porque ele sempre buscava e consultava o Senhor, certo? Mas nesse momento ele deu uma vaciladinha. É bom a gente falar isso porque a gente tem estudado Josué, vendo ele como um líder, vendo como um servo de Deus, substituto de Moisés, e às vezes a gente acaba tendo a falsa ilusão que ele foi perfeito, que ele sempre caminhou com Deus, que tudo deu certo, que ele era o eleito e ele morreu assim. Mas lê pra gente, mãe, por favor. Josué 9, 14 e 15. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ali no capítulo 14 fala bem assim: eles não consultaram ao Senhor. Ali uma frase pequenininha. Nessa passagem histórica, foi um momento que Josué, por não consultar o Senhor, ele se deixou ser enganado pelos gibeonitas. Eles falavam que moravam num lugar mais longe, e depois ele fez todo esse acordo de paz: nós não vamos guerrear com vocês, nós não vamos matar vocês, não, fica tranquilo. Fez esse acordo de paz, essa aliança de paz com eles, e depois ele foi descobrir que na verdade eles moravam ali do lado, e era uma terra que eles deviam conquistar, que eles deviam fazer. E nessa falta de consulta ao Senhor gerou todo esse engano. Eles caíram no engano por não consultar o Senhor. Quantas vezes eu e você não caímos em engano na nossa vida por não consultar o Senhor? Outra pessoa, Moisés. Moisés perdeu o temor ao Senhor quando desobedeceu ao Senhor lá em Meribá. A gente falou isso também lá nas primeiras aulas. Em Meribá, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, fala com a pedra. Moisés faz o quê? Bate na pedra. Moisés perdeu esse temor ao desobedecer a Deus e, como consequência, foi barrado na porta da terra prometida. Olha só. Outro, Saul. Saul perdeu o temor do Senhor quando ele ofereceu um sacrifício que ele não deveria oferecer sem antes esperar por Samuel. Nesse momento, Samuel chega para ele e fala: nesse momento o rei está sendo tirado de você. E em outro momento, quando ele poupa
os bens dos amalequitas, quando eles guerrearam com os amalequitas, e Deus mandou destruir tudo. Deus mandou matar todo mundo, Deus mandou destruir tudo, queimar tudo, e ele poupou alguns bens. E Deus usa Samuel para dizer novamente, fala para ele, olha, como você se distanciou do Senhor, agora o Senhor está se distanciando de você. Então, e isso causou a perda do reinado dele. Falta de temor de Saul fez ele perder o reinado. Ele falou, a coroa está se afastando de você agora, o reinado está sendo tirado de você agora e vai ser dado para outro, melhor que você. Davi perdeu o temor do Senhor quando pecou com Batseba. Davi perdeu o temor, tirou o foco e pecou com Batseba. E qual que foi a consequência? O filho dele, né, que Batseba engravidou, morreu. E também Deus usa o profeta Natan para dizer para ele, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Então veja só a consequência de perder o temor do Senhor, a falta de sabedoria. Lembra que o temor do Senhor é sabedoria? E por último eu quero deixar Salomão também, que ele perdeu o temor quando ele tomou para si várias esposas de outros povos, esposas pagãs. E isso resultou, sabe o que? Simplesmente depois da morte dele na divisão do reino de Israel. O sucesso dos nossos planos está condicionado ao temor do Senhor que nos conduz à sabedoria. Tem mais uma frasinha para a gente pensar. O sucesso dos nossos planos está condicionado ao temor do Senhor que nos conduz à sabedoria. E a sabedoria, ela está em saber discernir quando estamos errados e mudar no arrependimento. Então, poxa Senhor, eu tenho caminhado nessa direção, tenho feito tal situação, mas isso não condiz com a tua vontade. E eu estou percebendo aqui, agora eu estou enxergando que não é. E muitas vezes o que acontece com isso é quando a gente está estudando a palavra. A gente está estudando a palavra e lendo, e a gente é confrontado pela palavra e percebe, poxa, isso aqui que eu estava acreditando não é bem assim, Senhor. E a sabedoria está nisso. Outra, a sabedoria está em saber o momento certo de fazer as coisas. Vamos voltar na indicação de Deus para Josué. Fala, ó, você vai rodear, dá 7 voltas, e na 7ª volta você vai tocar as trombetas e o povo vai gritar. Não era na 6ª, não era na 5ª, era na 7ª. Então saber o momento certo de fazer, a sabedoria está nisso. Sabedoria está em saber quais ferramentas usar. Vamos, Moisés, Meribá, ele tinha 2 ferramentas. Que ferramentas que ele tinha? Cajado e a voz. Qual ferramenta Deus mandou ele usar? A voz. Qual ferramenta ele usou? O cajado. Então a sabedoria está em saber o que usar, quais ferramentas usar naquele determinado momento. O que Deus tem pedido para você, que ferramentas Deus tem dado na tua mão e mandado você usar nesse momento, e que ferramentas Ele está dizendo para você não usar e que você está insistindo em querer usar. E por último, a sabedoria está em saber que conselhos ouvir e que conselhos não ouvir. E para exemplificar, nesse quesito eu quero citar o filho de Salomão, Roboão. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume, né, o trono de Israel. E nesse momento, como Salomão tinha dado uma carga muito pesada sobre o povo, de tributos, de trabalho, o povo reuniu uma comitiva e chega para Roboão e fala, olha, diminui a carga sobre nós, o povo está cansado, diminui a carga. E Roboão escuta o povo e ele começa fazendo a coisa mais sensata que se deve fazer, e consultar outras pessoas, e nesse caso mais experiente. Ele foi consultar os anciãos. Ó, os anciãos, porque eu falei que as anciãs têm mais sabedoria, viu? Ele foi consultar os anciões e os anciões falaram, cara, isso é uma coisa boa, faça isso, diminui a carga sobre o povo, né? É bom você fazer isso, mas... Só que Roboão tinha subido do trono, sou jovem, o que ele foi fazer? Foi se consultar com os amigos dele. Ele foi se consultar, a Bíblia fala que ele foi se consultar com os jovens, aqueles que cresceram junto com ele. E o que esses jovens falaram para ele? Exatamente o contrário. Não, aumenta a carga, que isso? Você vai tirar, você vai afrouxar?
Né? Às vezes a gente está no grupo de amigos e fala, você vai afrouxar, você vai arregar, você falou, quem que é o rei? Você é o rei? E é triste porque daí ele escuta esta voz. Ele chega a dizer duas coisas ali em 1 Reis 12, 11, ele diz assim: meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Em outra parte ele diz: o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura de meu pai. Estou podendo, eu que sou o rei, eu mando. Vocês estão reclamando? Se meu pai bateu com chicote simples, eu vou castigar vocês com chicote pontudo. Quem manda aqui sou eu. E isso que aconteceu, o povo aceitou, falou, tudo bem, castigue a gente mesmo, aumente a carga de tributos, aumente a carga. Não, o povo se rebelou, o povo se revoltou, e nisso causou a divisão do reino. Roboão foi para um lado, Roboão ficou liderando o reino do sul, né, que foi ali Judá, as tribos de Judá e Benjamim. Então ficou o reino do sul, Judá, enquanto Jeroboão, que já havia se levantado até contra Salomão, né, liderou as outras 10 tribos. No reino do norte, né, Israel. E isso marcou o fim da unidade política, religiosa e militar entre as 12 tribos. Isso enfraqueceu Israel como um todo. Não enfraqueceu só Judá, não enfraqueceu só ali Israel, mas enfraqueceu todo o povo. E nisso, mais para frente, a gente vai ver o que causou. Lá no ano de 721 a.C., o reino de Israel é conquistado pelos assírios. E lá no ano de 586 a.C., né, o reino de Judá também é subjugado pelos babilônios. E daí vem a destruição de Jerusalém, vem a destruição do templo e vem o exílio de grande parte da população. Essa foi a consequência da falta de sabedoria em discernir o que se deve ouvir do que se deve não ouvir. Tem conselhos que a gente não deve ouvir. E o discernimento em saber em que ouvir está no temor ao Senhor, está em consultar ao Senhor. E uma coisa prática, já caminhando para o final aqui. Como buscar sabedoria hoje? A gente já falou, não posso ficar sem. Ela é essencial, ela é um dom. Se eu pedir para Deus, Ele me dá. Só uma pausinha. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dizer? Gente, isso aqui não é uma pregação expositiva, isso aqui é uma aula. Vocês podem perguntar. Diga. Beleza. Se a gente abre a sabedoria de Deus, Deus deu sabedoria, mas a gente às vezes fica com medo, né, de fazer o que tem que ser feito. Qual poderiam ser as possíveis consequências dessa negligência, no caso? Você pede sabedoria para Deus e não usa? Então tá. É uma ótima pergunta. Né? Alguém quer responder? Alguém pensou? Fala. Vai. Assim, vamos lá. Você pediu uma sabedoria a Deus, Deus te deu uma direção. Você não segue, está em desobediência. E a desobediência vai ter uma consequência. Bem colocado. Mas alguém quer contribuir? Alguém? Quer falar? Né? O primeiro ponto é que Deus não vai dar nada pra gente que Ele sabe que a gente não vai usar. Não é? Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. A questão, vamos pensar na parábola dos talentos. Vamos trazer aquele entendimento de Jesus lá da parábola dos talentos. Vamos pensar nisso. A gente não olha para os talentos lá como dons. A gente teve aqueles... vamos ver aqui, ó, qual que é o versículo, vamos lembrar aqui a palavra dos talentos. Ó, na parábola dos talentos, Jesus conta que um senhor confia os seus talentos, uma quantia lá, o dinheiro, né? Talento significava isso, a 3 servos antes de viajar. 2 deles investem os talentos, multiplicam o que receberam e são elogiados. E quando ele chega, fala, ó, servo bom e fiel, tal, ó, receba, você fez tanto, então eu vou dobrar, você fez tanto, então eu vou dobrar. Mas teve um que recebeu e ele ficou com medo. A palavra de Deus diz que ele sabia que o senhor dele era bravo, né? E ele ficou, não, eu enterrei aqui, ó, devolveu, como se fosse a coisa, não, estou entregando o que o senhor me deu. E ele fala que esse servo é infiel.
Toma aquilo que é desse servo e dá para aquele que multiplicou mais. E a palavra que é colocada ali, ele fala assim, e lance-o nas trevas exteriores. Lance-o nas trevas. A gente entende, se a gente olha para a Bíblia, quando a gente vê esse contexto de lançar nas trevas, a gente entende como, cara, eu estou expulsa da minha presença, tira da minha frente. O que Davi falou? Alguém se recorda o que Davi falou depois dele ser confrontado pelo profeta Natan e que ele percebe o erro dele? Uma das orações que ele faz, ele chega para Deus: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Então, uma das consequências, a desobediência é uma delas, porque Deus te deu algo, Deus te confiou algo, seja um dom especial, seja uma prática, seja uma habilidade. Você toca teclado, você cuida de criança, você sabe dar para a porta, você sabe lidar com tal coisa, você sabe tocar um violão, você tem habilidade para falar. Não precisa ser exatamente o dom de cura, o dom de milagre, mas Deus, o Senhor confiou essas coisas a você. E quando nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos dá, nós estamos sim em desobediência. E a desobediência traz uma consequência. A desobediência é um pecado, e todo pecado leva à morte. Então nós precisamos também pensar: Senhor, eu preciso disso, mas geralmente quem é ativado, vamos falar ativado pelo Espírito Santo para pedir por dons, pedir por sabedoria, o Espírito Santo já está trabalhando nele justamente para executar os dons. E quando Paulo fala para a gente buscar com zelo os melhores dons, ele está falando: bom, se vocês já têm essas habilidades, busquem mais, que eu vou mostrar para vocês. O caminho mais excelente é quando você busca mais e aplica mais. E o Senhor nos dá dons e habilidades, talentos para que nós possamos executar. E não é para nós, não é algo egoísta. Não. O Senhor está me dando essa habilidade para eu crescer ministerialmente? Não, é para a edificação dos santos, para a edificação do todo. Porque nós vivemos em um corpo, e um corpo não tem como crescer sozinho. Se uma parte do corpo cresce mais do que a outra, a gente chama isso de câncer. Até porque a árvore não vai comer do próprio fruto, né? A árvore não vai comer do próprio fruto. Muito bom. Então, nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração e do estudo. Essa é uma forma de buscar sabedoria. Quando você tem uma intimidade com Deus, você entende Deus, Deus entende você, Ele vai dar aquilo que te falta e você vai utilizar aquilo que Ele está dando para você. Lembra que vocês falaram: estou vendo a lista aqui, falta madeira, falta... Senhor, está me faltando madeira para eu executar esse projeto aqui. Senhor, me dá madeira. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá entendimento. O Senhor dá, as ferramentas são dadas por Ele. Os ingredientes são dados por Ele. E a forma de utilização também. Nós somos o povo mais privilegiado do universo. Porque Deus nos dá o ingrediente, Deus nos dá a receita, Deus nos mostra como utilizar. Nos dá habilidade. Outra forma, como buscar sabedoria hoje? Estar aberto a conselhos de outros líderes espiritualmente mais maduros. Vamos lembrar de Boboão. Não vai se aconselhar com alguém que vai te dizer só o que você quer ouvir. A sabedoria também está em entender que muitas vezes nós vamos ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Aquilo que vai nos fazer crescer, muitas vezes não é aquilo que vai nos agradar. Porque podar... Quando a Bíblia fala que a gente precisa ser podado, que ele poda, o jardineiro poda, podar é para crescer mais, é para dar mais fruto. Podar não é para arrancar, podar não é para matar, podar é para dar mais fruto. Arrancar é outra coisa, não está dando fruto, arranca e lança no fogo. Agora, se o Senhor está olhando para mim e para você e vendo o potencial para dar fruto, Ele vai te podar, Ele vai me podar. Porque o potencial está ali e Ele está enxergando. Aproveite quando você estiver sendo podado por Deus. Aproveite. Praticar a humildade ao reconhecer limitações pessoais e depender da direção divina. Isso é aproveitar ser podado. Reconhecer as nossas limitações, reconhecer que eu não estou ouvindo o que eu quero ouvir, mas isso é para o meu crescimento. Eu não estou ouvindo o que eu quero ouvir, mas Deus está usando esse líder, Deus está usando essa pessoa, Deus está usando a sua palavra para me mostrar que Ele quer me usar. Que Ele tem um caminho mais excelente para mim.
E para a gente concluir, Josué foi um exemplo claro de que a verdadeira sabedoria vem de Deus e está à disposição daqueles que buscam com fé e humildade. Como servos de Deus, como líderes de Deus, devemos aprender a depender da sabedoria divina para tomar decisões que honrem a Deus e beneficiem os outros. Beneficiem os outros. Como desafio dessa semana, e nós vamos iniciar agora esse desafio, eu gostaria que nós estivéssemos meditando em Tiago 1:5. Todos os dias dessa semana. Um momentinho da sua oração, em um momentinho do teu dia, abre a tua Bíblia lá em Tiago 1:5 e medita. E você vai pedir para Deus, para Ele conceder para você sabedoria nas decisões, sabedoria no agir. Identifique áreas específicas da sua vida ou da sua liderança onde você precisa de discernimento. Busque conselhos bíblicos ou ajuda um conselho de um líder espiritual. Esse é um desafio para nós. E não só essa semana, mas durante toda a nossa vida. Porque Salomão, que é considerado, e a Bíblia diz que como ele nunca houve, nem nunca haverá alguém com tamanha sabedoria, chegou num ponto onde ele também perdeu o temor do Senhor. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então a nossa busca por Deus, a nossa reconhecimento, o nosso profundo respeito, reverência e reconhecimento da soberania e santidade de Deus precisa ser diário. Fecha teus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor pela sabedoria dEle. Vamos reconhecer a nossa pequenez diante da misericórdia dEle, da graça dEle. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, como seus filhos, como seus servos, como tua igreja, para reconhecer que o Senhor é Deus sobre a nossa vida e que nada nós podemos fazer sem o teu direcionamento, sem a sabedoria vinda do alto. Pai, perdoa-nos se muitas vezes nós tentamos fazer com as nossas forças. Perdoa se muitas vezes nós pegamos, Senhor, a lista de ingredientes, a lista de coisas que o Senhor nos dá e não sabemos como usar ou usamos de forma incorreta porque nós não consultamos ao Senhor. Pai, nesse momento nós queremos reconhecer o quão dependentes nós somos do Senhor. Nós queremos, Senhor, te dizer, e nós queremos viver com profundo respeito, Senhor. Nós queremos ter reverência diante do Senhor, da tua palavra. Nós queremos reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas e a tua suprema santidade, Pai. Para que nós possamos viver um caminho mais excelente diante do Senhor e executar todas as coisas das nossas vidas, sejam nossos sonhos, sejam nossos planos pessoais, seja na nossa vida ministerial, ter sucesso, Senhor, na nossa vida pessoal, Deus. Ter um crescimento, Deus. Nós sabemos que nós só vamos conhecer isso, nós só vamos ter isso. Hoje nós entendemos da sua palavra que nós só vamos conquistar se nós tivermos, Senhor, um profundo respeito, reverência e reconhecimento da soberania e da tua santidade, que é o temor, o que nos dá a capacidade de ter da tua sabedoria. Opera em nós, Senhor, durante todos esses dias. Nós clamamos ao teu santo nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.